Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, tem muito tempo que eu não faço vídeos mesmo, né? Só fazendo hangouts. E eu tô fazendo esse vídeo hoje porque domingo, né, eu havia feito um vídeo do qual eu estava aguardando que comparecesse neste hangout o senhor Edson Romualdo, conhecido aí como Edinho, né? Entre as pessoas de um modo geral, e ele não apareceu. Os links foram mandados porque sempre ele grava seus vídeos ou faz hangouts e acaba de alguma forma me mencionando, né? Eu não sei por qual motivo, então eu resolvi mencioná-lo também nos meus hangouts, para fazer com que ele realmente venha apresentar sua filosofia, sua teologia, a estrutura disso, porque é difícil demais falar sobre esses assuntos assim, principalmente do tipo de vídeo que eu gravo, que são exatamente para... Na verdade, eu comecei gravando vídeo e as pessoas que começaram a acompanhar meus vídeos bem no início eram pessoas que deixaram o sistema religioso por algum motivo, ou estavam precisando de uma ajuda, e nós acabamos contribuindo para isso. Eu nunca me eximi da responsabilidade, porque nós gravávamos vídeos muito fortes e agressivos até demais, contra alguns grupos de pessoas e até grupos de religiosos. E isso encorajou muitas pessoas, porque elas viram que outras pessoas também tinham esse posicionamento com relação a essa estrutura, vamos dizer, religiosa que existe, né? E que ela não é 100% da forma como a gente descrevia, ou como a gente descreve, ou como alguns ainda continuam descrevendo. O fato é que nós gravávamos vídeos nessa mesma sintonia. Então, as pessoas das quais a gente gravava vídeos inicialmente, embora, se vocês analisarem, eu já fechei o canal uma vez, duas vezes na verdade, em protesto a esse, já foi falado várias vezes, vídeos e mais hangouts, em protestos contra essas pataquadas que foram inventadas, essas profecias que não se cumpriram. Então, gravar vídeos para esse pessoal, me desculpem, é muito complicado, porque você vai falar de algumas coisas das quais eles já foram doutrinados durante esse percurso de 4 anos. As pessoas foram doutrinadas, elas sofreram uma outra doutrina, porque elas já eram doutrinadas dentro de um sistema religioso que dizia várias coisas, das quais a maioria dessas pessoas que hoje continuam gravando vídeos aqui são pessoas religiosas, extremamente religiosas, inclusive com cunho religioso e com a safadeza religiosa também que se adquire, porque essas pessoas são seres humanos como os outros. E aquela ideia de que a pessoa é impoluta, que está acima de qualquer suspeita, isso é uma coisa que é gerado dentro dos sistemas, e passa-se a ideia de que essas pessoas são nobres, que são altamente espirituais, que elas não cometem deslizes, né? Então nós temos homens que cometem deslizes quase que o tempo todo, mesmo virtualmente eles estão cometendo deslizes. E então é um complicado você falar sobre a estrutura de algumas coisas, mas exatamente é isso. Eu estava aguardando o seu Edson Romualdo para um hangout, na qual eu gostaria que ele explicasse a estrutura da sua teologia. Não só ele tem uma teologia, como outras pessoas também têm uma teologia. E essa estrutura ela tem que ser, como é que eu diria, explicada para que as pessoas saibam. Ela não pode ser simplesmente colocada no mercado
sem uma explicação. E a única coisa que eu estou pedindo para esses homens, e principalmente para o Edson Romualdo, que ele explique a estrutura, por exemplo, que ele explique o nome de Yahushua, que ele não dá conta de explicar, ele sabe que ele não sabe, que ele não tem como explicar, ela não há uma existência, né? Então, além de ele ser um colador, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V do canal Antares, do qual ele teve um relacionamento algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, e da qual acabou não dando certo, mas da qual ele continua pegando informações que não são informações verdadeiras. As coisas que estão lá não condizem com nenhum manuscrito, com nenhum pergaminho, e aí quando se fala nisso parece-me que é uma ofensa. Mas tudo que se sabe até hoje relacionado às coisas judaicas cristãs vem desses estudos, dessas coletâneas, dessa busca de estudiosos por isso. Isso não nasceu, como diz o padre Paulo Ricardo, a Bíblia não caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, não. Ela sofreu um processo de compilação, né? Compilação não tem nada a ver com copiar, não. Copiar é transcrever aquilo, compilar é organizar, trazer de forma... que é isso que o Edson Romualdo provavelmente vai estudar em história, já que lá no perfil dele diz que ele está frequentando a Unopá. Então provavelmente ele deve estudar e vai compreender isso. E eu disse lá no Hangout que provavelmente, se ele realmente estiver fazendo história e conseguir chegar até o final, ele vai provavelmente mudar, porque ele não tem como, ele não pode representar a instituição, não pode representar esse colegiado, ele não pode ser um historiador inventando e criando, ele tem que ser real, porque senão ele vai ser impedido de fazer. Ele vai ser, inclusive, se ele chegar a se formar para ser um historiador, ele tem que fazer as coisas como elas são e não do jeito que ele acha que é. Então, eu digo aqui mais uma vez, e eu não estou preocupado com fama. Eu tinha um outro canal que tinha uns 3.000 inscritos, que eu cancelei exatamente, né? Esse outro canal aí continua pequeno e eu espero que fique dessa forma, porque eu às vezes acabo excluindo pessoas. Eu não estou importando com o número, eu estou importando com essa fama, que eles tanto são preocupados com fama de YouTube. Não existem pessoas famosas no YouTube. É o PC Siqueira, desculpa, é o Cauê Moura, é o Felipe Neto, a Porta dos Fundos, que já foi para televisão. Então esses caras são famosos, são caras que ganham dinheiro com o... E tem alguns outros aí também, né? Parafernália e muitos outros. Esses caras são famosos no YouTube, ganham prêmios, viajam em encontros e eventos feitos aos Jovem Nerds. Esses caras são famosos, são caras de milhões de inscritos e milhares de acessos. Esses caras são famosos, né? Os outros não, nenhum outro aqui é famoso. Você conhece se você tem uma certa fama em um certo grupo. Ou seja, um grupo muito pequeno, muito restrito de pessoas, mas do qual, de alguma forma, a gente acaba fazendo parte por estar nessa vibe aqui, né, nessa onda aqui de gravar vídeos falando sobre alguns problemas do sistema religioso. Mas nós também temos problemas. Nós também temos problemas. As pessoas começaram a criar, a inventar, entendeu? As pessoas começaram a criar sua própria teologia. Essa teologia ela tem que ser mostrada, essa estrutura disso. Se você não organizou isso, mas você precisa organizar a estrutura do seu processo teológico, né? O seu estudo de Deus, ou estudo de Theos em grego, que não tem nada a ver, foi muito colocado na cabeça das pessoas, algumas coisas das quais a maioria não compreendia, né? Então hoje em dia aqui no YouTube dessas pessoas, cada um quer ser mais inteligente, quer ser mais estudioso, e aí você acaba que você descobre que não tem nada disso. São falácias. Agora mesmo tinha um rapaz que eu estava vendo aí, um tal de ceifador, não sei das quantas, sinistro, ceifador de sinistro. E esse ceifador sinistro
começou a escrever lá umas coisas e tal, e eu escrevi para ele, e no final eu coloquei uma frase em latim, e ele me botou um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, e eu já chamei ele para o Hangout. Falei, não gaste sua munição não, vamos para o Hangout para você explicar. E era isso que eu queria, que o Edson Romualdo explicasse a estrutura, mas eles acabam fugindo. E no Hangout que eu estava fazendo, o Edson Romualdo simplesmente não apareceu, mas assistiu todo o Hangout. No final do meu Hangout, ele pegou os primeiros, ou pegou 16 minutos do Hangout e colocou no seu canal, fazendo vamos dizer assim, uma brincadeirinha, né, para ele se divertir. Isso é bem adulto, né? É assim, essa coisa dele assim, é bem religioso, é bem amoroso, é bem estrutural assim da teologia dele, né? Então ele pegou, colocou lá um monte de coisas e distorceu minha voz, então tem a minha imagem e minha voz distorcida, de modo que você vai ficar, oh, meu nome é Caco Rocha, assim, ficou um pouco hilário, né? Mas para um senhor que já de cabeça branca, barba branca, já não é tão adulto, né? O adulto seria realmente se ele tivesse vindo participar do Hangout, explicar sua teologia. Mas aí as pessoas eles ficam escrevendo lá nos comentários, nas minhas redes sociais, e aí quando eu faço o Hangout, eles não aparecem. Posteriormente, o Hangout, eles fazem esse tipo de coisa, né? Então tá faltando um comprometimento deles com a estrutura e com a verdade dessa teologia que eles pregam, né? Não só ele, como outros, mas se você chama para esse tipo de coisa, eles não vêm. Por quê? Porque sabem que não vão ter condições de provar. Tudo que você sabe até hoje, tudo que nós sabemos até hoje relacionado à teologia, a Deus, o Deus judaico-cristão, eles vêm de estudos, de esforços, de documentação. Eles não vieram do nada. Nenhum Cristo cósmico apareceu e criou essas coisas. E são exatamente as escrituras que eles dizem que creem, mas de alguma forma, quando se lê como nós fizemos no Hangout, eu e o Duda e o Saulo, onde foi lido algumas passagens que corroboravam aquilo que eles dizem que não pode fazer, que não pode orar, que não pode cantar, que não pode dançar, que não pode... um monte de coisa que eles dizem que não pode, está tudo corroborado nas escrituras. Se é que eles acreditam, então está corroborado lá, né? Então eu fico aqui mais uma vez aguardando com que o seu Edson Romualdo possa aparecer, né? Inclusive eu notifiquei o vídeo que ele fez, porque não chegou a ser uma coisa decente, né? O decente seria se ele comparecesse ao Hangout para debater e para apresentar os assuntos e a estrutura, né? A organização, né? O organograma dessa teologia, como deve ser. Ele deveria apresentá-la para nós. E é só isso que eu estou pedindo, para que ele apresente essa estrutura e apresente a documentação. Mas eu digo novamente que ele não vá atrás do site Antares buscar informações, porque é ridículo ficar pegando informações no site do qual ele não se dá bem para poder sustentar a sua teologia. Ou seja, está faltando para ele estudo, falta organização, né? Falta organização. Então a teologia dele até agora se apresenta uma entropia religiosa, né? Isso sim, uma entropia religiosa. Então seria muito interessante que ele apresentasse a estrutura disso, para que nós observássemos, para que nós pudéssemos ver a documentação. E eu já cheguei muitas vezes a chamar algumas pessoas da mesma organização, do mesmo tipo de pensamento dele, para que nós fizéssemos algumas viagens aí para a gente ver documentações. E nesse caso eu agora vou fazer diretamente esse convite ao seu Edson Romualdo, já que se ele se propõe, diz que ele tem tempo para viajar, então provavelmente não trabalha, então vamos fazer,
Eu posso viajar em qualquer época do ano, porque eu tenho lá os meus a cada 5 anos, 4 meses para poder fazer. E se o seu Edson Romualdo precisar, nós vamos fazer, mas é aquilo que eu disse, nós vamos fazer um acordo, um documento do qual a gente vai visitar os lugares e ele vai observar as documentações, nós vamos visitar os lugares e as pessoas ideais, das quais ele vai poder tirar as dúvidas dele com relação à estrutura de línguas e estrutura da teologia e da documentação que ele provavelmente não tem, porque ele já disse em um vídeo que não teria, né? Então é isso aí, vamos aguardar. E não sei se eu vou continuar a gravar vídeo, eu prefiro gravar Hangout, que é mais rápido, né? E direto, eu não preciso renderizar, fazer nada. Mas é isso aí. Valeu de qualquer forma, muito obrigado. Fiquem na paz.